E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo na mais perfeita maravilha? Se vocês estiverem aí no Brasil, né, nesse Brasilzão de cidades infinitas, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Acre, Roraima, na Bahia, no Nordeste em geral, né? Se você estiver no Piauí, se estiver em Teresina, no Piauí, estiver no Maranhão, estiver no Ceará, brasileiros aí do Espírito Santo, Tocantins, Goiás, brasileiros espalhados por esse Brasilzão de meu Deus aí. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darwin 1970, consumindo o nosso conteúdo aqui no canal, tranquilo? Você também fora do Brasil, se você está na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, se estiver na Colômbia, brasileiros aí espalhados aí na Colômbia, na Bolívia, no México, nos Estados Unidos, brasileiros aí nos Estados Unidos, brasileiros nas Américas, né, em geral, na Europa, em Portugal, em Lisboa, na Europa em geral, né? Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darwin 1970. Muito obrigado, canal Paulo Darwin 1970. Tá aqui o meu Instagram. Agradecendo a você e agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, beleza? É o caminho, a verdade e a vida. Eu tô pedindo para você que tá aqui, né? Curta o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aperte o dedinho aí, você ajuda o canal. Isso dá uma força, dá uma moral. Você curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Isso você ajuda o canal. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí, beleza? E se você não é inscrito, se inscreve aí, aperta o botãozinho e se inscreve, tranquilo? Vou ali pegar minha água, 10 segundos, vai passar aqui os letreiros do canal, vai passar aqui rapidinho os letreiros e a gente volta aqui em 10 segundos, se Deus quiser. Vai passar aqui a abertura do canal, tranquilo? Tô te esperando, hein? Valeu, tchau, tchau. Pronto, voltei. Vou tomar aqui minha água, beleza? Seguinte, há alguns dias atrás, eu estava perambulando pelos sebos e topei com este livro aqui que confesso a vocês que quando eu peguei o primeiro momento eu não sabia se ele tinha, se existia o texto em português, né? Porque aqui no Brasil sabe como é que é, né? O texto em português é mais complicado, mas eu apelei pelo fato dele estar em alemão, tem em alemão e em grego no original. Aí eu pensei assim, caramba, vou dar uma olhada no texto do Xenofonte. Eu tenho do Xenofonte aqui o Ciropédia, este aqui, né? Esta edição do Ciropédia, da edição Clássicos de Ouro, há muitos anos atrás. Eu falei assim, caramba, vai mais um texto do Xenofonte para minha coleção. E, obviamente, devido à minha profunda ignorância de saber se tem ou não, eu arrisquei para saber se por um acaso vai que, né? Vai que não tem o texto em português, mas aí eu ia apelar para o espanhol, ou o próprio alemão, ou se for o caso no grego. A gente se vira, dá um jeito. É esse O Banquete aqui, ó. Em alemão, Das Gastmahl. Esse aqui, ó. Das Gastmahl. Esse aqui, esse texto aqui que eu levei, trouxe para casa e vou dar uma conferida, vou dar uma lida, vou saber se por um acaso o texto existiria em português ou não. E ele tem aqui, ó, o simpósio em grego, aqui, ó, o simpósio, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui. O simpósio em grego que eu peguei. Falei assim, não vou levar para casa para dar uma conferida. Deixa eu só arrumar aqui para dar uma conferida, porque né, não custa nada, né? Não custa nada. A gente tá aqui, o simpósio. Deixa eu tirar aqui. O negócio tá ruim aqui, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui para ele. Entendeu? Aí eu resolvi pegar e trazer para casa. Deixa aqui em casa que eu dou minhas ratadas aqui, dou minhas olhadas aqui e vejo e leio o texto. E ele é curtinho, né? Ele é curtinho, tem cerca de 50 páginas. E eu falei assim, vou dar uma olhada, vou dar uma conferida, porque sempre é bom ter os gregos, né? Sempre é bom ter os gregos aqui, ó, em alemão e ele em alemão e no aqui, em alemão e no grego clássico, aqui, que eu realmente resolvi trazer para cá. Deixa eu dar uma arrumada nesse aqui, que isso aqui tá complicado isso aqui agora, hein? Seguinte, e fui ler o texto, uma surpresa, porque óbvio, eu não conhecia o texto, eu sei do Xenofonte, sei da história dele, conheço o clássico, né? Ele tem publicado aqui em português o Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, ou a Memorabilia, esse texto aqui, ó. Esse texto aqui que está em português, que eu tenho no meu tablet aqui, tá vendo? No meu tablet. Eu vou dar uma olhada e vamos ver o que tem, né?
O que que tem aqui? Aí eu fui mexer nos meus gregos aqui, vi o Platão, tá vendo? Platão, e inclusive o banquete o próprio banquete, aqui, ó, o próprio banquete que tem também do próprio Platão. Aqui. O texto aqui. Vou pegar aqui, ó, dessa coleção Os Pensadores, que ele já tem o Fédon, o Sofista e o Político, aqui, o Diálogos. Aqui. Tá vendo? Eu falei, não, vamos dar uma conferida no material, vamos ver, vamos pesquisar, né? Fui atrás dos comentadores, fui ver quem estava falando sobre esse texto por aí, fui olhar, né, nos materiais que eu tenho, inclusive aqui no próprio texto, no texto em português que eu fui atrás, tem aqui, ó. Ele vai dar aqui uma geral aqui sobre o próprio Xenofonte, ó. Deixa eu ver aqui. Xenofonte de Atenas, ele nasceu, não se sabe, em 430 e também não se sabe a data certa do nascimento e tanto da morte, né, em 354 a.C., supõe-se. Ainda que contemporâneo de Sócrates e pertencente ao círculo do grande mestre, não foi um filósofo, mas general e historiador, tal como Tucídides. Mas, diferentemente deste, foi a primeira dessas atividades que o conduziu à segunda. Aproximadamente aos 29 anos, espírito resoluto e aventureiro, deixou Atenas para integrar um exército de 10 mil gregos contra o rei da Pérsia. Com a derrota desse exército, Xenofonte, já comandante, teve a missão de realizar a retirada de Cunaxa, conduzindo os gregos através de um caminho árduo da Babilônia ao litoral. Mais grego do que ateniense e empenhado no combate ao Império Persa, o general estabeleceu-se em Esparta e passou a prestar serviços militares ao monarca lacedemônio Agesilau. Nesse período, Esparta também guerreava contra Atenas, o que resultou inevitavelmente no desterro de Xenofonte. Encerrada a longa guerra entre essas duas poderosas cidades-estados, os atenienses suspenderam o exílio do panhelênico general, mas este, rico e devotado à sua família, à caça e à redação de suas obras em uma propriedade rural próxima de Elis, não retornou à pátria, transferindo-se ao contrário mais tarde para Corinto. Embora haja escrito 4 importantes textos de sabor filosófico envolvendo Sócrates, a maior parte da obra de Xenofonte, de natureza pragmática e historiográfica, tem como base suas intensas e marcantes experiências como militar e sua assídua e atenta observação das vidas de homens de destaques com quem conviveu. Acima de tudo, Xenofonte foi um polígrafo, palavra de origem grega que designa, neste caso, o escritor de vários tipos de obras. Excetuando os ditos e feitos memoráveis de Sócrates, que está aqui, né, desse livro aqui, na introdução, na Apologia, Xenofonte narra a autodefesa que Sócrates pronunciou em 399 a.C., no tribunal de Atenas, ante um júri composto de 501 membros. O mais expressivo desse breve texto não é o que o autor adiciona à famosa Apologia de Sócrates, escrita por Platão, mas o retrato que ele delineia de um ponto de vista distinto. No banquete, que é esse aqui, né, o Sumpósium, ele coloca Sócrates às voltas com o mesmo tema da obra homônima de Platão, o amor. A despeito de não possuir o gênio literário e a profundidade filosófica do mestre da academia, Xenofonte nos brinda com uma narrativa estremeada de diálogos de pujante teor filosófico socrático. O Econômicos, como indica literalmente o título, mostra Sócrates tratando da administração doméstica e correlata e necessariamente da vida conjugal. É um escrito precioso. Em Helênica, também fazendo jus ao título, o autor conta a história da Grécia de 411 a 362 a.C., atuando, de certa forma, como historiador grego, que dá continuidade a Tucídides, né? Dá continuidade a Tucídides. Anabases, que podemos traduzir livremente e descritivamente por expedição pelo interior de uma região, é a narrativa forte e emocionante, precisamente da retirada dos gregos dos portões da Babilônia rumo à costa, após a derrota sofrida frente aos persas. Com Ciropédia, onde o autor mais uma vez mostra sua versatilidade de escritor, Xenofonte nos oferece um romance histórico em torno da educação paideia de Ciro o Velho. Nesse curioso e instrutivo texto podem ser detectadas as ideias de Xenofonte no que toca às formas de governo e governantes.
Nessa mesma linha figuram outras obras de indiscutível interesse político e histórico. A Constituição da Lacedemônia, na qual o autor descreve o sistema de governo de Esparta e Herão, um diálogo que explora também temas políticos, e a Agesilau, em que o autor compõe um panegírico ao rei espartano. Finalmente, vemos-nos diante de um texto igualmente interessante que poderíamos chamar de Dos Recursos Financeiros e que aborda inteiramente as finanças de Atenas. As demais obras de Xenofonte guardam uma certa distância de seus grandes textos de conteúdo histórico, filosófico e político, podendo ser classificados como verdadeiros manuais que versam sobre assuntos bastante prosaicos e de utilidade sumamente prática, tais como a caça com sabujos, em que o autor ocupa-se sobretudo da caça às lebres, o manual do comandante de cavalaria sobre esta modalidade marcial específica e o manual do cavaleiro. Para dar um fecho a esses sumários dados bibliográficos, devemos mencionar o apócrifo Constituição dos Atenienses, valioso documento histórico sobre a política da grande cidade-estado grega. Então é isso, gente. Nós temos aqui em mão a vida, né, do Xenofonte, as obras, né, que o Xenofonte colocou nesses tempos de vida dele, os textos mais famosos, mais conhecidos, como eu falei, a Memoráblia, né, que eu tenho aqui em mão aqui, do Xenofonte, o Ciropédia e também o Banquete. O Banquete é interessante. O Banquete é um texto interessante porque ele vai fazer frente àquilo que o Xenofonte vai colocar com relação ao próprio Sócrates, da vida do Sócrates, não com a genialidade, não com a genialidade do Platão, porque o Platão é inigualável nesse caso. Não há nada que a gente possa falar com relação ao fato do Sócrates, do Platão, pegar e dar essa linha, né? E, inclusive, depois de ler o Xenofonte aqui, me interessei por reler o Banquete do Platão para trazer aqui para o canal. Tá vendo aqui, ó? O Banquete. Aqui, ó. Só que esse aqui, do Platão, da coleção Pensadores. Tá vendo? O Banquete. Tá vendo? Então eu estava lendo o texto curto, e fui percebendo que é assim, diferente do próprio Platão, que é um texto sério, que é um texto muito sério, filosófico, carregado, denso. Já esse do Xenofonte é um texto assim, como se amigos estivessem se reunindo num domingo. Vamos pensar assim, brasileiros reunidos no domingo, tocando ideia, tirando ideias, né? Trocando umas ideias a respeito de coisas coloquiais do seu mundo, do seu universo ali. Eu lendo e pensando nos brasileiros na chamada roda de samba, ou os brasileiros conversando, falando sobre futebol. Só que aqui nós estamos na Grécia, né? Nós estamos na Grécia e, obviamente, há uma distância enorme dessas pessoas que estão aqui conversando, trocando ideias. Sócrates conduzindo uma narrativa, conduzindo umas palavras, né? Conversando com os amigos e colocando os assuntos em dia, entendeu? Aí o autor aqui ele vai fazer aqui um resumo, ó. O texto inicia-se com um prólogo que ocupa o primeiro capítulo e apresenta a situação e os convivas. De seguida, o banquete propriamente dito poderá ser dividido em 3 partes, separadas por iguais momentos de pausa, a carga da companhia de dança. A primeira parte corresponde sensivelmente ao segundo capítulo, onde no meio de alguma desordem que o tradutor aqui vai colocar várias vezes aqui que o texto é meio desordenado, né? Não tem a fluência e não tem a cadência, não tem a genialidade do Platão. Mas vai indo aqui, né? Será abordada a verdadeira educação do homem de bem, a letra Kalos Kagatos, a uma segunda parte mais longa e aparentemente mais ordenada. Abrange os capítulos 3 e 7, onde Sócrates propõe um jogo subordinado à questão do que é que mais me orgulho, ao qual responderão os vários convivas inicialmente com uma resposta breve, depois com a respectiva explicação. Calhas, de ser capaz de tornar os homens melhores. Nicérato, de saber todos os versos de Homero. Critóbulo, da sua própria beleza. Antístenes,
da sua riqueza espiritual, ele que não possuía nenhum óbolo, pobre, né? Cármides, da sua pobreza. Sócrates, uma curiosa comparação dos seus talentos de alcoviteiro espiritual. Filipo, da sua capacidade de fazer rir. Lícon orgulha-se do filho e Autólico orgulha-se do pai. Hermógenes, dos amigos, os deuses. O siracusano, do seu público. A cada um dos discursos dos vários convivas, o autor apõe um remate sensivelmente igual e que serve, mesmo que de modo algo abrupto, para passar a palavra ao interlocutor seguinte. Finalmente, Sócrates e Critóbulo disputam um bizarro concurso de beleza, que Critóbulo vai levar, né? Porque o Sócrates, pela tradição, era extremamente feio. A tradição diz que Sócrates não era nada bonito. Aí ela fala aqui que o Critóbulo obviamente vence, né? Mas de onde subjaz a ideia de que é mais importante a beleza espiritual. Uma terceira atuação dos bailarinos prefacia a terceira parte, capítulo 8, onde se dispõe o amor, onde discute o amor e o fica expresso pensamentos de Sócrates a esse respeito. O verdadeiro amor não consiste na busca do amor carnal, mas em amante e amado atingirem em simultâneo a cocagatia, a perfeição. No fim dessa conversa, Autólico, que é ainda criança, abandonará a sessão na companhia do pai. Segue-se então uma representação final dos dançarinos que, dada a pouca idade do homenageado, não poderia ter ocorrido na sua presença, uma espécie de epílogo que ocupa o capítulo 9, o último. Os dançarinos representam uma pantomima erótica dos amores de Dioniso e Ariadne, que conduzirá à saída dos convivas. Os casados excitados pelo espetáculo correm ao encontro das suas mulheres. Sócrates e os outros darão um passeio pela cidade. É basicamente isso, né? O texto ele vai trazer essa, como eu disse, essa conversa, né? essa reunião de amizade, pode-se dizer, essa reunião de amizade, onde eles estão ali comendo, bebendo, vendo as coisas ali, jogando, e assim, pro grego, jogando conversa fora, pode-se dizer, né? Jogando conversa fora. Claro que num nível assim extraordinário, né? O Banquete ou Simpósio é uma obra de Xenofonte escrita no século IV. Este texto é uma reflexão filosófica e literária que retrata um banquete grego no qual Sócrates está presente. A obra é comparada ao diálogo de Platão com o mesmo título, mas possui um tom menos filosófico e mais voltado ao cotidiano e à interação social. Quer dizer, eles vão ficar jogando conversa fora ali de forma séria, né? De forma séria, muito séria. Não, como eu digo, não no nível do banquete do Platão, mas assim, bem interessante de se conhecer. Ó. O texto se passa em um jantar oferecido por Cálias, um aristocrata ateniense, em homenagem ao jovem Autólico, um vencedor de competições atléticas. Os convidados incluem filósofos, artistas e outros cidadãos atenienses. Início do banquete. O anfitrião Cálias organiza uma recepção com comida, vinho e entretenimento. Ele busca criar um ambiente descontraído, mas também propício a discussões intelectuais. Sócrates, o personagem central, está presente e participa ativamente das conversas. Discussões sobre beleza e virtude. Cada convidado é convidado, né, a explicar o que considera ser sua maior habilidade ou qualidade. Sócrates conduz as discussões sempre com sua abordagem irônica e questionadora. Ele explora ideias de beleza, amor e virtude, destacando que a verdadeira beleza está na alma e não no corpo. Reflexões sobre o amor. Sócrates e outros convidados discutem o amor, eros. Sócrates defende que o amor verdadeiro transcende o físico e busca a perfeição espiritual e intelectual. Essa visão é mais moderada e prática, em comparação ao que Platão propõe em seu banquete. Xenofonte também explora o papel do amor entre amigos e companheiros de batalha, destacando a lealdade e a camaradagem. Entretenimento e humor. Enquanto discutem, os convidados são entretidos por músicos, dançarinos e performances de um mímico. Xenofonte intercala momentos de seriedade com humor, o que reflete o caráter menos pesado desta obra em relação aos diálogos platônicos. Conclusão. O banquete termina com a celebração da amizade e da convivência social. Sócrates, com sua sabedoria característica, enfatiza a importância de buscar a virtude em todas as esferas da vida. Principais ideias. 1. Amor e beleza.
O amor transcende o físico e está ligado a virtudes e à alma, a virtude e a alma. A beleza verdadeira é aquela que está conectada às ações nobres e à busca do bem. Virtude e sabedoria. A virtude deve ser o objetivo principal do homem. A convivência social e a amizade são essenciais para uma vida plena. 3. O papel do banquete. O banquete simboliza a união entre lazer e filosofia, diversão e aprendizado. Xenofonte sugere que a vida ideal é equilíbrio, combinando prazer e reflexão. Sócrates como guia moral. Sócrates aparece como uma figura moderada e prática, guiando as discussões com humildade e bom humor. Os personagens principais, Sócrates, o filósofo central, que conduz os debates com ironia e sabedoria, ele enfatiza a busca pela virtude e pela beleza espiritual. Cálias, o anfitrião do banquete que representa a riqueza e a hospitalidade ateniense. Autólico, jovem atlético que é homenageado no banquete. Ele representa a beleza física, mas também o potencial de virtude. 4. Critóbulo, um dos convidados que participa das discussões sobre amor e beleza. E tem outros convidados. Diversos participantes representam diferentes aspectos da sociedade ateniense, desde artistas até soldados. Aqui, né, eu tenho alguns trechinhos curtos, que depois eu vou ler uns trechos mais longos aqui, mas por enquanto os mais curtos. Sócrates sobre o amor. O verdadeiro amor não é aquele que busca o corpo, mas o que anseia pela alma, pela virtude e pela sabedoria que o outro possui. Sócrates sobre a beleza. A beleza física é efêmera, mas as ações justas e virtuosas são eternas. Quem busca apenas o exterior está fadado à ilusão. 3. Sócrates sobre convivência. A amizade, Sócrates fala, a amizade e a troca de ideias são o alimento da alma. É no diálogo que encontramos a verdadeira sabedoria. Análise geral. Xenofonte apresenta uma visão mais acessível e pragmática do papel da filosofia e do convívio social em contraste com a abordagem metafísica de Platão. A obra celebra o equilíbrio entre prazer e reflexão, destacando a importância de momentos de descontração para a formação do caráter. E Sócrates é retratado como um guia moderado que valoriza a virtude sem se afastar das realidades cotidianas. Isso é o geralzão do livro, tá? Da obra em si. Vou separei aqui algumas passagens do próprio texto. São passagens mais longas, tá? Passagens mais longas desse texto. Deixa eu só colocar isso aqui direitinho. Deixa eu botar aqui. Aqui. Beleza. Olha só aqui. E a discussão ficou mais ou menos assim. Critóbulo disse, então, é a minha vez agora de vos dizer por que é que estou orgulhoso da minha beleza. Diz lá, pediram os outros. Pois bem, se eu não for belo como eu acho que sou, então vocês com justiça deveriam ser castigados por me enganarem, porque ninguém vos obriga. Mas vocês estão sempre a dizer-me que eu sou belo, e eu acredito, porque vos tenho por homens de bem. Mas se de fato sou belo e acontece convosco o mesmo que me acontece a mim, diante de quem é belo, juro-vos pelos deuses que não trocaria a minha beleza pelo império do grande rei, porque a mim dá-me mais prazer olhar para Clínias do que para todas as belezas do mundo. Poderia ficar cego para todo o resto, desde que pudesse ver apenas Clínias. O Critóbulo ele tem uma paixão por esse Clínias. Ele tem uma paixão danada. Inclusive, isso vai ser falado também no outro texto do Xenofonte, né, o Memoráveis. Esses Memoráveis que eu mostrei agora há pouco aqui, ele vai ser citado também em outro texto, justamente por essa paixão. Até aborreço a noite e o sono, porque não vejo, e sinto-me grato ao dia e ao sol, porque de novo me revelam os Clínias. Também há outras coisas de que nos devemos orgulhar, nós que somos belos. O homem forte tende a obter os seus bens com esforço, o corajoso correndo riscos, o sábio falando. Agora o belo, pelo contrário, pode conseguir qualquer coisa sem esforço. Eu, por exemplo, mesmo conhecendo o prazer das riquezas, sentiria maior prazer em dar a Clínias, sempre o Clínias, em dar a Clínias tudo o que tenho, do que em receber de outra pessoa igual valor. E com gosto trocaria a liberdade pela escravatura, se Clínias quisesse ser meu dono. Assim ser-me-ia mais fácil trabalhar
do que estar sem fazer nada, e preferiria arriscar-me por ele do que viver isento de perigos. Por isso, Calhas, se tu te orgulhas de tornar mais justo os outros homens, eu ainda me orgulho mais e com maior razão do que tu, de que os conduziu a toda a classe de virtude, porque com o nosso alento, nós que somos belos, tornamos os nossos amados mais desprendidos dos bens materiais, mais amantes de esforços e mais ávidos de glórias nos perigos, e ainda mais modestos e comedidos, já que até coram mais do que o necessário. É uma loucura não escolherem os belos para generais. Eu, por exemplo, pelo Clínias, até atravessaria o fogo, e estou certo que vocês fariam o mesmo por mim. Por isso, Sócrates, não questiones mais que a beleza seja útil aos homens. Também não se deve desacreditar a beleza dizendo que murcha rapidamente. Aquele que é belo em criança é-o em jovem, em adulto ou em velho. A prova é que se escolhem os mais belos dos anciãos para carregar os ramos de Atenas, porque se reconhece que há beleza em qualquer idade. E se de boa vontade se consegue das pessoas o que cada um deseja, então estou certo de que eu, agora, sem dizer uma única palavra, convenceria com mais facilidade este rapaz e esta rapariga a beijarem-me do que tu, Sócrates, mesmo que fizesses uso de toda a sua eloquência. Tem um pouco aqui, obviamente, o Xenofonte, ele tem um quê de sarcasmo, né? Ele tem um quê de ironia, de humor nessas questões que ele está colocando aqui. Tem um humor aqui que está nas páginas, né? Você vai percebendo que não é possível que o indivíduo fale essas coisas, né? Eu sou o mais belo. Então ele vai colocar para o Sócrates que o Sócrates é feio, por exemplo, e não vai ter. Ele, por mais que o Sócrates fosse, né? Por mais que o Sócrates fosse as palavras do Sócrates não têm o mesmo poder da beleza dele. É mais interessante o belo. Olha aqui, ó. É a sua vez. Ó, aí outro, né, vai falar agora. Ele falou, agora o Cármides vai falar, ó. É a tua vez, Cármides, de explicar por que te sentes orgulhos da tua pobreza. Pois bem, respondeu Cármides, não está toda a gente de acordo em que é melhor ter coragem do que medo, que é melhor ser livre do que ser escravo, que é melhor ser objeto de cuidado do que ter de dispensá-lo a outros, ter a confiança da pátria em vez da sua desconfiança? Pois bem, eu aqui na cidade, quando era rico, tinha medo que alguém me assaltasse a casa, me roubasse os meus bens e me fizesse mal. Depois tinha de adular os sicofantas, pois sabia que mais depressa me poderiam fazer mal eles a mim do que eu a eles. Além disso, a cidade estava sempre a exigir-me mais gastos e não me permitia viajar nem circular livremente. Agora, pelo menos, pelo contrário, como já não tenho bens no estrangeiro, como já não tiro qualquer proveito de colheitas da minha propriedade e se vendeu boa parte do meu patrimônio, desfruto dormindo o que me apetece. Tornei-me um homem de confiança da cidade. Ninguém me ameaça, pois posso até ameaçar outros e sou livre de sair da cidade ou de ficar por aqui. A minha passagem, os ricos levantam-se e cedem-me o passo na rua. Pareço um rei, enquanto antes era claramente um escravo. Era eu quem pagava tributo ao povo, enquanto agora é a cidade que me paga tributo a mim e me sustenta. Mas, quando era rico, condenavam-me por me dar com Sócrates, mas desde que sou pobre, já ninguém se incomoda comigo. Quando tinha muito, estava sempre a perdê-lo, ou por causa da cidade, ou por azar. Agora já não perco nada porque não tenho nada e ainda tenho sempre a esperança de ganhar alguma coisa. Ora, perguntou Calhas, não tens vontade de voltar a ser rico e se tiveres um bom sonho, fazer um sacrifício para o afastar? Não, por Zeus, não faço nada disso. Aguento todos os riscos destemidamente se tiver esperança de conseguir alguma coisa na alguma parte. Então, e tu, Antístenes? Continuou Sócrates. Como é que, não tendo grandes bens, te orgulhas de ser rico? Porque eu acredito, meus amigos, que as pessoas não têm a riqueza e a pobreza dentro de casa, mas nas suas almas. De fato, vejo muitas pessoas comuns que, mesmo tendo grandes riquezas, se consideram tão pobres que afrontam todo tipo de fadigas e de riscos para terem ainda mais, e sei até de irmãos
que, tendo herdado partes iguais, um tem o suficiente, às vezes até lhe sobra, e o outro falta-lhe tudo. Também sei de alguns reis que têm uma tal sede de riquezas que cometem crimes mais atrozes do que os pobres mais necessitados, porque a necessidade leva muitos a roubar, a assaltar, a vender homens livres como escravos. E há reis que destroem famílias inteiras, que chacinam populações, que até reduzem cidades inteiras à escravatura para conseguirem riquezas. Pois bem, faz-me muita pena esse tipo de indivíduos por causa da doença que tem. É como uma pessoa que, por mais que tenha e que coma, esteja sempre com fome. Eu tenho tantos bens que nem consigo vê-los, mas ainda tenho que chegue para comer até já não ter fome ou beber até já não ter sede, e para me vestir de maneira a que quando saio não tenho mais frio do que o nosso Calhas, que é riquíssimo. E quando estou em casa, os muros parecem-me túnicas cálidas e os telhados mantos grossos, e a cama que tem é tão boa que até me custa levantar-me. E quando o corpo me pede amor, chega-me tão bem o que tenho, que as mulheres de quem me aproximo me enchem de carícias, porque nenhum outro quereria aproximar-se delas. E todos estes prazeres me parecem tão agradáveis que não desejaria encontrar mais prazer ao praticar cada um deles, mas menos. Acho até que alguns me são mais doces do que convém. Mas aquilo que possuo de mais valor na minha riqueza é que se alguém me tirasse o que tenho, agora não vejo nenhum trabalho, pois pobre que fosse, que não me proporcionasse o suficiente para viver. Porque até quando quero comprar alguma coisa, não compro no mercado que há de mais luxuoso, que é também o mais caro, e vou antes buscá-lo ao armazém da minha alma. O meu prazer é muito maior quando espero que as coisas me façam falta para as procurar do que quando consumo alguma coisa cara, como acontece agora que tenho aqui este vinho de Taços, mas bebo sem ter sede. Além disso, é lógico que sejam muito mais justos os que preferem a simplicidade à abundância de bens, porque os que se conformam com o que têm anseiam menos pelo alheio. Vale a pena considerar como este tipo de riqueza torna os homens mais liberais, e o exemplo é aqui o Sócrates, a quem devo a minha riqueza, que não fazia cálculos, nem media o que me dava e proporcionava-me tudo quanto eu pudesse levar. E eu agora também não escondo de ninguém. Mostro a todos os meus amigos a minha abundância e partilho com quem o desejar a riqueza da minha alma. Além do mais, o mais precioso dos bens, o ócio, esse tenho-o sempre, e por essa razão posso ver os espetáculos que merecem mais serviços, ouvir o que de melhor se pode ouvir, e o que ainda me é mais caro, passar o tempo livre de que disponho junto a Sócrates. Ele também não procura mais os que levam mais caro, mas antes convive sobretudo com aqueles de quem gosta. Aí, essa parte, né, interessante aqui. Deixa eu pegar aqui, ver se tem mais alguma aqui. Aí tem mais um outro aqui, ó. Olha só. Para quem estiver a ser interrogado, acho que a melhor música seria o Silvo, resmungou Antístenes. Enquanto estavam com essas conversas, o siracusano, vendo que ninguém prestava atenção às suas exibições, porque se entretinham uns aos outros, voltou-se para Sócrates aborrecido. É a ti que chamam o pensador? Que ele vai buscar isso lá no Aristófanes, nuvens. Ele vai tirar essa passagem aqui, o Xenofonte, vai buscar no nuvens, né? Eu tenho aqui o meu material em francês aqui, ó. Aqui, nuvens. Várias passagens aqui é uma sátira ao nuvens do Xenofonte, daqui, ó. Nuvens do Aristófanes, aqui, ó. Tá vendo? Nuvens. Tá aqui em francês, tá, gente? Porque essa minha obra aqui é em francês, ó, Aristófanes. Então ele vai fazer várias alusões aqui ao nuvens do Aristófanes, ó. É a ti que chama o pensador? Isso é tirar lá do Aristófanes. O Sócrates. Seria pior se me chamassem o que não pensa. Sim, mas disse que pensa sobre essas coisas lá de cima. E sabes de algo que seja lá mais acima do que os deuses? Mas, por Zeus, não é com os deuses que dizem que tu te preocupas, e sim com coisas completamente inúteis. Mesmo assim, estar-me-ia a preocupar com os deuses, pois é lá de cima que nos ajudam com a chuva e é lá de cima que nos dão luz.
E se o que eu digo é pouco interessante, és culpado por me estares a desafiar. Deixa-te disso e diz-me a quantos passos de pulga estás de mim. Dizem que também te dedicas à geometria. Antístenes interveio então. Ó Filipe, tu que és o máximo a fazer essas comparações, não achas que aqui o nosso amigo pode ser comparado a um insultuoso? Sim, e há por aí muitos outros como ele. Sócrates interrompeu. Não te punhas a fazer muitas comparações. Não vás parecer tu também um inconveniente. Bem, se o comparasse aos que são mais belos e melhores, do grego, né, haloi, kagatoi, estaria mais certo que me chamassem adulador do que inconveniente. Pois agora mesmo estás a chamá-lo inconveniente, porque qualquer outro é melhor do que ele. Queres então que o compare ao que são piores que ele? Não aos que são piores, também não. Que não o compares com ninguém? Exatamente, não o compares com ninguém. Bem, mas se me calo, não vou estar a pagar o preço que devo por esse jantar. Será muito fácil, respondeu Sócrates. Basta que estejas calado, precisamente nas alturas em que não deves falar. Né, aí o episódio aqui se encerra. Os episódios eles são encerrados de forma abrupta. Como foi dito aqui, ele não é como o Platão, que é artista, né? Com artista, filósofo, genial, extraordinário, que ao longo do tempo nos deu, né, todos os materiais que nós conhecemos, assim, que nós temos aqui em português. Mais uma passagemzinha aqui, ó. Então, Sócrates, vai prostituir-me diante da cidade para que me dediques aos assuntos públicos e nunca deixe de te agradar? Sim, por Zeus, reclamou ele, com a condição de que todos vejam que te preocupas com a virtude, não apenas em aparência, mas a sério, porque as falsas aparências rapidamente as desmascara, desmascara a experiência. Pelo contrário, o verdadeiro valor, só se um Deus não quiser, é que não torna maior o brilho da fama com cada uma das suas ações. Deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui. Os convivas aplaudiram gritando, outra vez, outra vez. Aí Dioniso levantou-se e ajudou Ariadna a levantar-se. Era extraordinário de ver os passos e as figuras dos amantes beijando-se e abraçando-se. E vendo que Dioniso, verdadeiramente belo, e Ariadna, tão encantadora, não fingiam os beijos que davam na boca. Todos os espectadores ficavam muito excitados. Pareceu-lhes ouvir Dioniso perguntar-lhe se o amara, e ela fazendo juras tão apaixonadas que não apenas Dioniso, mas todos os presentes seriam capazes de jurar que rapaz e rapariga se amavam efetivamente. Não pareciam atores ensaiados para esta pantomima, mas duas pessoas a quem permitiram realizar algo que há muito desejavam. No final, vendo os convivas que os dois ficavam abraçados e se retiravam, parecendo que iam dormir juntos, os solteiros juraram casar-se e os casados montaram seus cavalos e galoparam rumo às suas mulheres para receber iguais prazeres. Sócrates e os outros que restavam saíram com Calhas para se juntarem a Lico e ao filho do seu passeio. E com essa saída terminou o banquete. Aí concluído o banquete. Eu quero só finalizar que nas minhas pesquisas, eu fui atrás de outro material, né? Outro material extraordinário, que fala do Xenofonte, que é o pai ideia do Werner Jäger. Esse aqui, ó, que inclusive tem vídeo no canal, tá, gente? O Werner Jäger tem vídeo, tem o Aristóteles dele, dá uma olhada, dá uma procurada. E eu vou deixar aí, talvez eu deixe aí nos cards o pai ideia para você assistir, tá? Eu fiz há muitos anos atrás, eu fiz a resenha deste pai ideia aqui do Werner Jäger. Então tem aqui que ele vai falar aqui do Xenofonte, ó. Olha só que interessante. Os escritos socráticos de Xenofonte, as lembranças do mestre e os diálogos formam entre as suas obras um grupo à parte, cuja conexão com o problema educativo não precisamos fundamentar expressamente. Foi Sócrates quem imprimiu o mais forte impulso de desenvolvimento ao elemento ético e discursivo, já existente no próprio caráter de Xenofonte.
As memoráveis já foram mais acima apreciadas como fonte histórica para o nosso conhecimento de Sócrates. E aqui não as podemos examinar nem sequer como espelho das ideias de Xenofonte acerca da paideia. A crítica do seu valor como fonte histórica implica também o conhecimento do espírito de Xenofonte, que nelas palpita. É de um encanto enorme ver o autor pintar em Sócrates o representante das suas ideias favoritas, com o intuito de fazer dele o educador potencial da época da restauração ateniense em que Xenofonte acreditava. O mestre aparece nas suas memoráveis atuando como conselheiro técnico, militar, de oficiais de cavalaria, como perito em temas táticos, ou confessando ao pessimista jovem Péricles, o mesmo que partilhou o comandante na batalha das Arginusas, a sua fé no futuro de Atenas e na capacidade desta para sobrepor ao rápido acaso da estrela guerreira ateniense, desde que soubesse implantar uma rígida disciplina militar e voltasse a rodear de respeito a autoridade moral do Areópago. Essas ideias, tiradas do arsenal do Partido Conservador, correspondem evidentemente à época em que Isócrates também as advogava publicamente. Isto é a fase de decadência da Segunda Liga Marítima que sugeria naturalmente o paralelo processo de decomposição interna de Atenas na última fase da Guerra do Peloponeso, que o Xenofonte, né, ele vai escrever as Helênicas, que é uma continuação da Guerra do Peloponeso do Tucídides. A liberdade soberana com que Xenofonte apresenta a figura de Sócrates como intérprete das suas próprias concepções está ainda patente no Oikonomicon, que a gente tocou aqui, né, falou, né? Diálogo que merece aqui uma consideração especial por ampliar a imagem de conjunto das ideias educativas do autor, num aspecto que para ele é essencial, o das relações entre a cultura e a agricultura. Aí ele vai falar aqui, né, sobre como Xenofonte, ele extraordinariamente, ele vai trazer justamente esse momento, esses paralelos, né, da dimensão da economia, da agricultura, de tudo que pode fazer com que Atenas e a própria Grécia elas voltem a ter uma idade de ouro. Ó, deixa eu ver aqui. Menos facilidade tinha Xenofonte em justificar os específicos conhecimentos de Sócrates em matéria agrícola. Também é demais, né? Sai do aperto fazendo-lhe contar uma conversa com um indivíduo relevante nos círculos de proprietários rurais, a quem dá o nome de Escômaco. O próprio Sócrates diz que ouviu exaltá-lo por toda a parte como a personificação da verdadeira calocagatia. Para responder a uma pergunta de Critóbulo sobre o que é este compêndio de toda a verdadeira virtude e honorabilidade que todas as pessoas trazem nos lábios, mas de que bem poucos têm ideias claras, Sócrates não se lembra de nada melhor que traçar uma pintura deste homem que ele conheceu. Naturalmente é Escômaco que faz a exposição na conversa referida. Sócrates limita-se a formular as perguntas exatas para falar ao seu interlocutor. Aí ele vai falando aqui desse texto Econômicos, que vale a pena conhecer, né? Vale a pena conhecer, vale a pena ter uma ideia. Em Xenofonte, é a mulher a verdadeira ajudante do seu marido. É a dona e senhora da casa. O marido manda nos trabalhadores que labutam no campo e é responsável por tudo o que dali vem para casa. Ela cuida do sustento e das acomodações de todo o pessoal. É a seu cargo que está a criação e a educação dos filhos, a vigilância da despensa e da cozinha, o fabrico do pão e a fiação da lã. Tudo assim foi ordenado por Deus e pela natureza, que dispuseram o homem e a mulher para a ordenação de atividades distintas. Para velar pelos frutos da terra é mais indicada a alma tímida da mulher do que a coragem do homem, a qual é, em contrapartida, indispensável para evitar que no trabalho do campo se cometam transgressões ou desacatos. São inatos à alma feminina o amor às crianças e a abnegada devoção para cuidar delas. O homem está mais apto a suportar o calor e o frio, a percorrer caminhos longos e penosos ou a defender as terras de armas na mão. A mulher distribui o serviço pelas servas e vela pela sua execução, cuida do sustento dos criados e é na fazenda a médica dos enfermos. Ensina as serviçais incultas a fiar e inicia-nas nas outras artes domésticas, conquistando para seus objetivos a simpatia da administradora. Mas Escômaco dedica maior atenção à educação da mulher no amor à ordem, importantíssima nas grandes propriedades. Pelo pormenor com que descreve a disposição das salas
e a classificação dos vários tipos de serviços de cozinha e de mesa, bem como das roupas destinadas ao uso diário e às festas, brinda-nos com uma pintura única no gênero da ordenação da economia doméstica nas casas agrícolas da Grécia. Xenofonte era bom, hein? Xenofonte era bom, hein? Caramba, cara mandava bem, rapaz. Cara mandava bem. Aí ele vai falar que todos os textos, vai dar uma geral em todos os textos que tinha a ver com educação, né? Que tinha a ver com educação. No Paideia aqui, ó. Aqui, ó. Olha só isso aqui para finalizar. Um bom caçador é também o mais bem educado para a vida comunitária. O egoísmo e a cobiça dão-se mal com o espírito cinegético. Xenofonte deseja que os seus companheiros de caça sejam de espírito jovem e piedoso. Sendo assim, está certo de ser agradável aos deuses a obra do caçador. Isso aí. Isso aqui tá no Paideia, tá, gente? Tá no Paideia, que tem no canal Paulo Darwin 1970. Dá uma olhada aí, dá uma procurada aí. Então é isso. Xenofonte, O Banquete, este texto aqui, ou Simpósio, né? Simpósio, este texto aqui, né? Que eu encontrei em grego e em alemão. E eu resolvi trazer aqui pro canal para quem não conhece, né? Para quem não tem uma ideia, para a gente ter aqui, né, algo assim grandiloquente, grandioso, um texto clássico aqui para o canal Paulo Darwin 1970. E prometo futuramente, se Deus quiser, trazer aqui o Platão, que eu quero fazer esse contraponto, né? Eu quero fazer esse contraponto, já que eu li o Xenofonte, o Banquete, eu quero trazer aqui o Banquete do Platão, este que está aqui no Diálogos aqui, ó. Beleza? Futuramente eu quero trazer aqui, eu quero fazer essa comparação. Se for possível, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas se for possível, se Deus nos permitir, eu trarei aqui no canal Paulo Darwin 1970, se Deus quiser. Beleza? Um pouquinho do Xenofonte, este texto espetacular, esse texto maravilhoso do O Banquete do Xenofonte, dessa edição alemã aqui, Reclame, que eu já trouxe aqui algumas óperas aqui, etc, desse material aqui. Isso aqui é de 1986, essa edição aqui, com texto em grego aqui, ó. Texto em grego aqui, ó. Tá vendo? Com texto em grego, no original e em alemão. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Hoje eu peguei um pouquinho... deixa eu só mostrar aqui que tem o livro, né, para vocês, se vocês quiserem adquirir, o livro, tem esse aqui em português, ó. Tá vendo? Essa edição aqui em português, ó. Tem o Banquete e a Apologia de Sócrates do Xenofonte, que eu tenho aqui no meu Kindle em português. Tá vendo? Que eu adquiri em português. Depois que eu adquiri em alemão, eu fui pegar aqui em português também, beleza? Então eu peguei esse texto. Esse texto vale a pena você conhecer. É da editora, deixa eu ver aqui se tem aqui fácil... Centro de Estudos Clássicos e Humanidades. Tradução do grego, introdução e notas de Ana Elias Pinheiro, da Universidade Católica Portuguesa, Campus Viseu. Essa edição aqui eu acho que é portuguesa, tá, gente? Título, Banquete e Apologia de Sócrates. Ela é de Portugal, essa edição aqui, tá? Se vocês quiserem adquirir, provavelmente essa é a única edição que você vai encontrar em português. É a única edição que você vai encontrar em português, com português de Portugal, que não está muito distante do nosso aqui não, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouquinho do Xenofonte clássico, autor de vários textos aí, autor da Memoráblias e outros textos aí, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu volto semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente, brigadão, hein? Tchau, tchau.